por um título, de novo, né, um título da Copa do Brasil. A gente viu ali o Léo Jardim fazendo defesa. No outro lance, o Vitor Luiz, lateral que entrou no segundo tempo, salvando ali, tirando dos pés, a bola dos pés do atacante do Atlético Goianiense. Então ali teve um calorzinho mesmo do lanterna do Campeonato Brasileiro, né? O Atlético Goianiense não vence agora há 14 jogos. Lanterna do Brasileirão, agora eliminado também da Copa do Brasil. Tomou 4-1 do Botafogo no sábado, né? E como o Elton destacou, trocou de técnico o Wagner Mancini deste comando para o Humberto Louser assumir. E o Wagner Mancini ficou 2 dias desempregado, só pulou o muro, né? Continua em Goiânia, vai comandar o Goiás, deve estrear já contra o São Paulo na Copa do Brasil na quinta-feira e trazendo o Hever como auxiliar, ele que estava no Atlético Mineiro. Mas, falando do Vasco da Gama mais um pouquinho, Elton, já a gente vai com o Pedro Henrique Torre, mas Lucas Piton é assunto, né? Porque no primeiro jogo ele dá assistência para o gol do Verratti e agora faz o gol. O terceiro gol dele na Copa do Brasil havia marcado contra o Água Santa e o Fortaleza. Quer dizer, importantíssimo nessa classificação lateral. Importante no ponto de vista ofensivo, né? Porque o Vasco, quem não acompanha o jogo, a gente tenta até traduzir, a gente vê os melhores momentos, né? O Vasco colocou esforço para fazer a função quase de terceiro zagueiro, deixou o Maicon e o Léo como zagueiros protegidos pelo esforço. O Paulo Henrique e o Piton bem espetados, né, como alas. Os dois têm características ofensivas, os dois fazendo dobras com os pontas, né, o Paulo Henrique com o Adson e o Piton com o Payet. O Payet é novidade, né, jogando aberto pelo lado do campo. Com o Matheus Carvalho, né, protegendo os dois. E do outro lado, o Hugo Moura, né, o Hugo Moura tentando apoiar pelo lado direito, com o Adson e o Paulo Henrique, e aí o Verratti sendo o jogador de referência. Com essa formação, o time usava muito mais os lados do campo, né? Então, o Piton foi muito acionado, principalmente no primeiro tempo, mas faltava atacar um pouco mais o espaço, faltava ter um pouco mais de leitura de jogo para entrar na área, porque os espaços estavam aparecendo, porque o Vasco estava conseguindo abrir a defesa do Atlético Goianiense, mas não havia infiltração. Foi o Paulo Henrique que teve a ideia, né, digamos assim, de carregar a bola por dentro, e o Piton fez bem a leitura e apareceu ali no rebote, dentro da área, como a gente está vendo aí, para poder fazer o gol da vitória. Tem sido um cara importante desde a temporada passada, né, Edu? A gente falava do amadurecimento do Piton do ponto de vista defensivo, que é um jogador que melhorou principalmente, né, suas características de defesa, jogando numa linha de 4, jogando com o Léo hoje, que é um lateral esquerdo de origem que virou zagueiro, estava muito bem protegido por ali também, na maioria das vezes em que precisou estar o tempo inteiro no ataque, mas ofensivamente é o forte, né? O forte do Piton é o jogo de ataque, é o jogo ofensivo, e essa dobra com o Payet funcionou em alguns momentos, porque o Payet acha muito bem passes, né, em profundidade, e ele faltava aproveitar um pouco mais esses passes, aproveitar o espaço que aparecia para ele, conseguiu no final do primeiro tempo fazer o gol que decretou a classificação do Vasco. Foi importante sim, nos 180 minutos, né, mais acréscimos desse confronto contra o Atlético Goianiense. Vasco que enfrenta o Fluminense, tem clássico neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense vai receber o São Paulo. Vasco sem o Felipe Coutinho, né? Contundido, lesão na coxa esquerda, então é uma ausência por um tempo aí, por alguns jogos. Vamos lá, São Januário, vamos para a Colina Histórica com Pedro Henrique Torre para falar dessa classificação com muita festa, como tem que ser. O Vasco está nas quartas de final, o Vasco é 11º colocado do Campeonato Brasileiro, mas tem que comemorar, né? Pode não ter sido um grande desempenho, mas a torcida fez festa por aí, né, Pedro? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edu? Muito boa noite para você, um abraço para o Elton, todo mundo que acompanha a gente neste Sport Center. Pois é, foi uma grande festa no final, por que não, da torcida do Vasco, um jogo muito sofrido, aquele jogo típico de mata-mata, enfim, muito pegado, de parte a parte, as duas equipes lutando bastante, um golzinho, como você bem disse, muito chorado, do Lucas Piton no finalzinho do primeiro tempo. O Vasco garantiu essa classificação para as quartas de final. 1-0, fogos na Colina, o pessoal bastante animado, porque o Vasco avança de fase na Copa do Brasil. Tinha empatado o primeiro jogo, 1-1, aí perdeu o Felipe Coutinho, como você bem destacou, por lesão, né? Ele tinha sido até poupado na partida contra o Red Bull Bragantino no último fim de semana, entrou apenas no segundo tempo, aí teve uma lesão na coxa, vai ficar um mês fora na coxa esquerda, então o Vasco apostou bastante aqui
no Payet. O Payet que teve movimentação, depois de praxe, fim de jogo, veio aqui bem pertinho da cabine onde a gente está, aplaudir bastante os torcedores do Vasco. Então a torcida jogou muito junto, 17.091 pagantes nesta noite aqui em São Januário. A torcida jogou muito junto, nada de vaias para o Léo, como houve contra o Red Bull Bragantino, por mais que houvesse algum tipo de desconfiança, nada. A torcida jogou muito junto aqui em São Januário para dar esse apoio e conseguir essa classificação. A gente estava do lado aqui de uma das cabines da diretoria do Atlético Goianiense, que estava aqueles bastante nervosos, dando tapas na parede. 1-0, sai comemorando. Para a próxima fase talvez já tenha o Felipe Coutinho, tem que ver as datas exatamente aí, mas voltou a vencer depois de 4 jogos e garantiu 4,5 milhões a premiação das quartas de final da Copa do Brasil, Edu. É isso, o dinheiro cai bem no caixa, né? 4,5 milhões. Quem vai reclamar, né? Prioridade é sua, Pedrão. Qualquer coisa a gente volta contigo aí na colina. Vamos ver se a gente ouve os técnicos também, o Rafael Paiva, o Humberto Louser. Tá bom? A gente já volta contigo. É só levantar o dedo, a gente volta contigo aí. Combinadíssimo, Edu. Grande abraço. Valeu, parceiro. Ô Elton, houve um momento em que o Maicon era alvo de vaias. Hoje tem que aplaudir o zagueirão. Me deu a impressão um pouco que o Vasco também confiou um pouco na sua defesa contra o Atlético Goianiense, especialmente com o Maicon, que estava rebatendo todas, né? Primeiro, né, o Vasco, eu citei que o Maicon e o Léo estavam protegidos pelo Esforça, né, estava funcionando ali como terceiro zagueiro, primeiro volante, mas o Vasco, no primeiro tempo principalmente, com linhas altas, marcando no campo de ataque, então os zagueiros jogando um pouco mais longe do Léo Jardim. Então o Maicon, muitas vezes, precisava ser um construtor pelo lado direito na saída de bola do Vasco. Os passes laterais, né, buscando ali um lateral, buscando o zagueiro que joga ao lado dele, o próprio Esforça, funcionavam bem porque são passes curtos, mas quando precisava desse passe vertical, o Vasco tinha dificuldades pelo lado direito. Tanto que o Esforça foi o cara que qualificou a saída de bola ali, na frente dos dois, mas no jogo físico, no jogo aéreo, né, jogo aéreo defensivo, nesse 1 contra 1, muitas vezes que o jogador adversário não é o jogador de velocidade, o Emiliano Rodrigues foi a referência, e não é um jogador de área, né? O Emiliano Rodrigues é um cara de muita movimentação, acabou saindo, inclusive, no intervalo, foi um jogador que impôs mais dificuldades à defesa do Vasco quando o Atlético tinha a bola, mas o Maicon acabou fazendo um bom jogo, principalmente quando o Vasco precisou se defender ali com sua linha de 4 jogadores e pedindo, no segundo tempo principalmente, né? Pedindo que os pontas infiltrassem, jogassem entre o zagueiro e o lateral. Então, acabou sendo, sim, um cara importante. Na construção, deixou a desejar, mas como o resultado veio, né, Edu? E veio principalmente dos alas, né, os zagueiros, na sua função principal, foram bem, tanto o Maicon quanto o Léo também. E o Léo Jardim, quando foi acionado, né, fez uma grande defesa, inclusive no segundo tempo, saiu ali corajosamente para evitar o gol de empate do Atlético Goianiense. O sistema defensivo do Vasco foi bem, como um todo. E aí a gente conta o sistema defensivo com os 2 laterais, né, que jogaram como alas, mas no segundo tempo precisaram defender bastante. O Lucas Piton acabou saindo, inclusive, entrou o Vitor Luiz, que tem uma característica diferente, mas o Paulo Henrique foi muito bem, um dos melhores jogadores em campo, inclusive, junto com o Maicon e o Léo, né, os caras que também fizeram parte dessa linha defensiva. É o Vasco classificado às quartas de final da Copa do Brasil, primeiro time classificado. Olha só, retrospecto do Vasco nos últimos 5 jogos, então vencendo o Dragão nesta noite, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Então, portanto, galera, se conseguiu acompanhar nesse momento a análise da ESPN após a vitória do Vasco por 1-0 em São Januário. O Vasco está nas quartas de final da Copa do Brasil, classificado. Venceu, como eu falei com vocês, por 1-0 frente à equipe do Atlético Goianiense. Jogo bastante complicado. O Vasco quase pôs a partida a perder. Teve um lance ali que o Vitor Luiz foi de carrinho e acabou salvando. O rapaz, o Vasco passou bastante sufoco. Eu acho que o torcedor do Vasco esperava um pouquinho mais de tranquilidade no jogo e tudo mais. Primeiro tempo até com menos oportunidade. Segundo tempo o jogo ficou mais aberto e o Vasco correu muito risco da classificação. Mas agora a CBF vai pagar um valor ao Vasco da Gama por estar na próxima fase. Valor esse que vai ser muito importante para as finanças do Vasco da Gama. E agora
aguardar o sorteio para saber qual vai ser o próximo confronto na Copa do Brasil. Lembrando que agora vai ser realmente os confrontos mais complicados. Não vai ter muita moleza, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixe seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Lembrando, nossa meta é 40 mil, conto muito com a sua ajuda e com a sua moral. Valeu, tamo junto. E é nóis. Fui.